Amém. Bom dia, amados irmãos. Alegria estarmos reunidos aqui nesta manhã. Seja muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Nos alegramos com a presença de todos. Dia especial, dia de culto, dia de louvor, dia de estarmos aqui reconhecendo que somos inteiramente dependentes da graça deste grandioso Deus em Cristo Jesus. Amém? E nós então estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, como nós temos por costume aqui. Nós pegamos um livro das Escrituras e procuramos seguir verso por verso, texto por texto, procurando entender o contexto, e assim seguindo aquilo que Deus pretende comunicar através da sua palavra, com cuidadosa interpretação, na dependência do Espírito Santo, e entendemos assim que Deus rege a igreja por meio da palavra. Por isso é fundamental do púlpito proceder à palavra fiel, porque Deus cria a igreja, Deus estabelece a igreja pela palavra, e é o poder dele que faz isso. Não somos nós, homens caídos, falhos, que podemos produzir isso, só Deus. E por isso nós nos submetemos à palavra dele, e nós entendemos a preciosidade dessa palavra comunicada e criando vida, fomentando vida. Vida que glorifica a Deus, vida que louva a Deus. Porque os nossos corações são duros, os nossos corações são teimosos, nossos corações, eles perdem o foco facilmente, na semana, na correria, no dia a dia. E nós precisamos voltar para a palavra e aqui entender que essa é a fonte, né, de vida, pois ela revela, a Escritura revela Cristo, o nosso bendito Salvador. E nós então estamos estudando Romanos, esta carta tão preciosa, tão importante na história da igreja, carta em que o apóstolo Paulo escreve quando esteve provavelmente em Corinto, ao final de sua terceira viagem missionária, quando ele se preparava para voltar a Jerusalém, trazendo as ofertas que foram coletadas entre as igrejas ali da Macedônia, Acaia, para os irmãos pobres lá na Judéia. Então, mais ou menos nesse período, Paulo escreve esta carta com o objetivo de visitar a igreja lá em Roma. Paulo ainda não havia estado presencialmente nesta igreja, ele então manifesta o seu desejo de visitar esta igreja e projetando também ser enviado por essa igreja para pregar o evangelho na Espanha, uma região ainda não alcançada com o evangelho. Então ele tinha esse projeto missionário, ele tinha esse plano e ele visualizava a igreja de Roma como um meio para avançar a pregação do evangelho. Por isso, nessa carta, nós percebemos Paulo apresentando uma exposição bem sistematizada das doutrinas essenciais da fé cristã, o conteúdo do seu evangelho, o evangelho que ele proclamava, que ele recebeu de Cristo, a revelação, e ele então proclama este evangelho. Ele apresenta assim o conteúdo, a essência desta mensagem. E nós terminamos na semana passada a exposição do primeiro capítulo. Nós concluímos a exposição do primeiro capítulo, em que nós vimos, Paulo faz a saudação inicial, como de costume, e já de início ele ressalta a essência do Evangelho de Deus, que consiste este Evangelho. Na sequência ele expressa o seu desejo em visitar os irmãos em Roma, e destaca o tema principal da carta, o resumo do conteúdo da carta. E qual o tema de Romanos? Romanos 1,16. Qual o tema? Qual o resumo do conteúdo desta carta? Não me envergonhe do evangelho, que é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E então nós entramos, a partir do versículo 18, em uma sessão, como o pastor Douglas comentou, que ela não é
tão proclamada nos dias atuais, uma mensagem que não é tão popular nos dias atuais, a degradação do pecado humano. Nós entramos ali, a partir do versículo 18, e essa sessão, em resumo, ela pretende demonstrar a universalidade do pecado. O pecado pegou todo mundo, pegou todos, ninguém escapa. A universalidade do pecado sobre toda a humanidade e como esse pecado merece a ira de Deus sobre nós pecadores. Sim, merece a ira de Deus. E essa sessão, então, ela vai até o início lá do capítulo 3, que Paulo vai discorrer sobre este assunto. Nas duas últimas pregações, nós vimos com o pastor Douglas a descrição tenebrosa da decadência de nossa natureza pecaminosa, e como estudiosos ressaltam, a condição moral em Roma, já naqueles dias, era deplorável. Era deplorável. Então nós chegamos ao nosso texto de hoje, capítulo 2, vamos dos versos 1 a 16. E nessa porção, Paulo vai destacar os princípios do justo juízo de Deus, com ênfase no julgamento final. Juízo final. Resumo da nossa passagem de hoje. Resumo do nosso texto de hoje. Nem gentios, nem judeus, sem Cristo, escaparão do juízo de Deus. E da justa condenação. Da justa condenação. Estamos todos no mesmo barco. Todos, sem exceção, no mesmo barco. E todos compareceremos para a prestação de contas diante do tribunal divino. E a grande questão é, você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse dia? Está aí um assunto também que não se fala muito. Não se pensa muito. Não é verdade? Nossos dias tão corridos. Você está preparado para o juízo final? Portanto, vamos observar o nosso texto. O nosso texto fala sobre isso. O texto apresenta princípios do justo juízo de Deus. Que princípios são esses que nós precisamos conhecer? Quais são os princípios? Quais os critérios que Deus se valerá para a execução desse juízo? Quais os critérios que Deus se valerá para a execução desse juízo? O nosso texto responde. Então, aí você percebe que nós estamos lidando aqui com questões vitais, questões de vida ou morte. Aliás, mais que isso, questões de vida eterna ou morte eterna. E morte eterna no sentido de condenação eterna, porque a nossa existência não termina após a morte física neste mundo. Há uma eternidade a ser vivida. Então é um assunto bem pertinente, é um assunto bem importante, e é bem precioso você estar aqui hoje, diante dessa palavra, e dar a máxima atenção àquilo que será proclamado nesta manhã. Ok, meus irmãos? Então esse será o nosso assunto. Vamos buscar o Senhor em oração, tão gracioso, tão bondoso, que nos revela a verdade. Vamos buscar esse Deus juntos em oração aqui, pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento. Nós precisamos dessa iluminação para entender esse texto, que Ele nos dê um tempo propício aqui para entendermos a sua palavra. Oremos. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos como cantamos, Deus justo, santo, compassivo. Ó Senhor, nós te adoramos nessa manhã, porque Tu és o Deus grandioso, majestoso, soberano, santo, absolutamente santo. E nós reconhecemos, ó Deus, a nossa miséria, o nosso pecado e a necessidade da Tua graça, ó Pai, porque não temos condições por nós mesmos de entendermos a Tua palavra, de vivermos a Tua palavra. Por isso nos submetemos ao Senhor agora em atitude de clamor, pedindo que o Senhor fale conosco nessa manhã. Fale aos nossos corações, ó Pai. Rogo a Tua graça para que o Senhor ajude-me, ó Deus, a ser fiel à Tua palavra, à exposição, o que for falado na carne, não pertinente à Tua palavra, seja esquecido, apagado, fique a Tua obra em nós, a Tua palavra gravada em nós. Ó Deus, ensinando os princípios deste juízo, que o Senhor nos ensina em Tua santa palavra, Pai.
E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos observar aqui então esses princípios que norteiam o juízo de Deus. Eu não vou ler de novo todo o texto que foi lido no início, nós vamos seguindo aqui a exposição à medida que a pregação avança, mas você pode posicionar aí, Romanos capítulo 2, abrir a escritura, posicionar o aplicativo, Romanos 2, versículo 1, escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então perceba a expressão que ele inicia aqui, portanto, conjunção, liga o que foi dito antes, né? Então faz a ligação com o que foi dito antes. O que foi dito antes? Olha o que diz o versículo 32 lá. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Então eles conhecem a sentença. Nós vimos já na semana passada com o pastor Douglas. Conhecem a sentença. Sabe que algo está errado com a sua prática pecaminosa. E que coisas são estas? Que coisas são estas? As coisas que tais coisas que praticam. Nós vimos a descrição nos versos 24 a 32, a ira de Deus sobre aqueles que praticam todos os males, idolatria, imoralidades, inveja, avareza. Então veja, agora Paulo se volta para este homem: és indesculpável, ó homem. Que homem é este que Paulo está falando aqui? Surge este homem: és indesculpável, ó homem. E parece que ele se vale aqui de um recurso de linguagem, diatribe, né? Como se estivesse dialogando com este personagem imaginário, este homem, e respondendo os seus supostos questionamentos. Como se Paulo estivesse dialogando com este homem e respondendo os seus questionamentos, um recurso de linguagem, porém o grupo de pessoas que ele pretende alcançar é bem real e identificável. Nós conseguimos identificar com quem ele está falando. E fica uma discussão aqui entre comentaristas, se ele estaria se referindo apenas aos judeus, que é uma grande ênfase do texto, vai ficar claro na sequência, ou se entra aqui também os gentios. E eu entendo nesses primeiros versos, Paulo de forma geral, refere-se a todos. E nós podemos chamar aqui dos moralistas, dos críticos moralistas, sejam eles gentios ou judeus. Como por exemplo, dentre os gentios existiam os filósofos estoicos, dentre os romanos mesmo, como Sêneca, por exemplo, conhecido, que pregavam a necessidade de uma vida virtuosa e criticavam duramente os pagãos, criticavam duramente a vida imoral dos pagãos. Eles apontavam o dedo, diziam que isso não é correto não. Então Paulo pode estar se referindo a esses, mas sem dúvida o foco maior recai sobre os judeus legalistas, como vai ficar claro na sequência do texto. Então perceba, Paulo começa dialogando com este homem, que com certeza concordaria com as acusações feitas nos versos anteriores. Este homem estaria batendo palma para que Paulo está falando. É isso mesmo, Paulo. Condena essa gente aí. Bando de imorais, condena eles. É fogo do inferno para eles, Paulo. Eles merecem a condenação, mas eu já nem tanto. Eu nem tanto. Eu não sou tão ruim quanto eles, adotando o critério enganoso de avaliação que é se comparar aos outros. E Paulo, com grande habilidade na escrita, se vira para esse homem agora, se vira para esse moralista e diz: não, para de bater palma, para, você não está fora deste juízo, você não está fora. És indesculpável, ó homem, quando julgas, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Não está percebendo o próprio erro, talvez não praticando, ele está condenando o que ele mesmo pratica,
mas talvez não praticando no mesmo grau de profundidade daquilo que foi descrito antes. Aqui, os pecados mais escandalosos, mais escancarados, talvez não naquele mesmo nível, mas em alguma medida comete os pecados descritos: inveja, avareza, o apego ao dinheiro, soberba, orgulho. Será que não pega? Alguém aqui não é orgulhoso, é humilde? É o pecado mais difícil de se reconhecer, né? A soberba. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas olha, são incontáveis os meus defeitos, mas pelo menos uma coisa eu sei, eu sempre fui uma pessoa muito humilde. É difícil de reconhecer, mas a soberba pega todos. Pega todos nós. E isso torna esse homem moralista diante de Deus condenável também. Portanto, veja, Paulo está condenando aqui, em resumo, hipocrisia, gente. Hipocrisia que pega os crentes, pega fácil os crentes. Pega, com certeza. A hipocrisia daqueles que julgam os outros sem misericórdia, aquela dureza no coração, sabe aquele coração duro, apertado, sentindo raiva do outro, e se achando superior ainda, mas que não reconhece a seriedade do próprio pecado. Paulo está seguindo aqui, meus irmãos, simplesmente o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo segue o ensino do Mestre. Por exemplo, Mateus, o que diz lá Mateus 7? Mateus 7, o Senhor Jesus ensina. 7, 1 a 2. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Julgar aqui nós podemos entender, meus irmãos, no sentido de se colocar como juiz e condenar o outro, a atitude de se colocar como juiz condenando o outro, não reconhecendo a própria necessidade de misericórdia antes. Eu preciso de graça tanto quanto o outro. E por vezes, será que não caímos nesse tipo de atitude? Será que não caímos nesse tipo de atitude? Manifestando ainda muito da nossa justiça própria, como se eu pudesse manifestar uma justiça por mim mesmo. Qualquer ato de obediência procedesse de mim mesmo. E quando agimos assim, meus irmãos, nós evidenciamos que o nosso assimilar da graça ainda é bem pequeno, é bem raso. É bem rasinho ainda, o assimilar da graça que temos. Esquecendo que, se não estou praticando as perversidades que eu vejo no outro, é por pura graça, senão eu estaria fazendo pior. Eu estaria fazendo muito pior. O meu potencial para o pecado é igual dos piores pecadores, é dos piores, dos mais terríveis. Se não fosse a graça refreando essa maldade pertinente de minha natureza. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, diz o seguinte: os moralistas usam lupa para ver os pecados alheios, mas colocam vendas para enxergar os seus próprios. Eles são céleres para julgar os outros, mas lerdos para reconhecer a própria culpa. Escondem os próprios pecados, mas os projetam nas outras pessoas. O que ele vê em si mesmo, ele projeta nos outros. Julgam os pecados alheios, enquanto eles mesmos praticam as coisas que condenam. É mais fácil ver o erro nos outros que em nós, julgar os outros que a nós mesmos, abominar o pecado nos outros que em nós, e enfrentar a feiura do pecado dos outros do que os nossos. Com isso, meus irmãos, perceba, precisamos entender aqui com clareza o texto. Paulo não está alegando aqui que nós devemos perder completamente o senso crítico. Não é isso, né? Porque muita gente também entende errado. Não julgueis. O não julgueis aqui é não falar nada de ninguém, né? É silêncio total.
não é politicamente correto falar do erro alheio. Mas não é isso que Paulo está falando. Não é censurando aqui qualquer tipo de discernimento, muito menos o ensino do Senhor Jesus. Ele não está dizendo aqui que nós devemos perder o discernimento ou deixar de reprovar, primeiro que está errado em nós mesmos, de reconhecer o erro em nós mesmos e também nos outros. Nós, por exemplo, precisamos discernir o falso profeta pelos frutos, Mateus 7,16. Precisamos lidar com o irmão faltoso, Mateus 18, 15 a 17. Então, o propósito do apóstolo aqui é ressaltar que mero discurso moral, discurso bonito, de condenar o erro alheio, de concordar com a condenação de Paulo e de falar, realmente está errado isso, tem que mudar essas coisas. Mero discurso sem reconhecer o próprio pecado não livra ninguém do juízo. Não livra ninguém do juízo. Pode dar uma sensação de que você, eu não estou concordando, estou fora dessa turma, mas não vai livrar você do juízo. E por quê? Por que não livra do juízo? Paulo responde nos versos seguintes. Ele diz, porque o juízo de Deus baseia-se na verdade. Não são os meus critérios que definem o juízo. Não é eu que defino. Não é o meu discurso. Não é pelo discurso que eu sou livrado. Paulo diz na sequência, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então veja, Paulo segue conversando com esse homem, argumentando, veja, nós sabemos, você e eu, sabemos que o juízo de Deus não se baseia na aparência de justiça, não é aparência, mas é na verdade. O juízo de Deus está de acordo com os fatos, e o padrão, o critério desse juízo é conforme a verdade estabelecida por Deus. E este juízo é inevitável, você não se livra dele, ninguém escapa. Então não pense que você vai se livrar desse juízo se justificando, como muitas vezes a gente se justifica, se esquiva dos erros aqui, no dia do juízo não vai dar. Com mero discurso não vai dar. Então você não vai se livrar se justificando, você não vai se livrar com discurso. O que você precisa é de arrependimento. Você precisa de arrependimento. Olha o que diz o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O fato de Deus não punir imediatamente os nossos repulsivos pecados, como humanidade caída, trazendo já o juízo imediato, pecou, morreu. O fato disso não acontecer é fruto da imensa bondade de Deus, é da paciência de Deus, é da longanimidade, é do longo ânimo de Deus. Sim, Ele é longânimo para conosco, pecadores. Só que veja o propósito disso. Conduzir ao arrependimento. A história do povo de Israel ilustra bem esse fato. A história do povo de Israel. Porque os judeus provaram da bondade de Deus de forma muito especial. Eles foram separados por Deus das demais nações, receberam as alianças, a lei, os profetas. Porém, o Antigo Testamento demonstra o quanto os israelitas, vez após vez, desobedeciam a lei, caíam em idolatria. Porém, Deus, com paciência, não os destruiu, mas mandava lá os profetas. E os profetas tinham que chamar o povo a quê? Ao arrependimento, ao arrependimento. Olha a bondade de Deus, chamando ao arrependimento, para o reconhecimento de que tem alguma coisa errada aqui dentro. Volta, você virou as costas para o seu Criador. É óbvio que tem que estar tudo errado, tem que estar tudo errado mesmo. Você virou as costas para o seu Criador. Volta, olha a bondade de Deus, chamando. O problema é que os israelitas começaram a interpretar esta bondade de forma errada, como se fosse uma desculpa para permanecer no pecado,
e de que eles não precisavam arrependimento, como os demais pagãos. John Murray, seu comentário, diz o seguinte: os presunçosos judeus interpretavam a singular bondade de Deus para com eles como a garantia de imunidade aos critérios pelos quais outros homens seriam julgados, e reivindicavam para si mesmos indulgência da parte de Deus. Os gentios necessitavam de arrependimento, eles não. O que o apóstolo estava dizendo é que a bondade de Deus, ao ser devidamente avaliada, conduz ao arrependimento. Ela foi planejada para induzir ao arrependimento aquela atitude que os judeus consideravam ser necessária apenas aos gentios. E, meus irmãos, isso traz uma aplicação muito pertinente para as nossas vidas aqui hoje, porque pense o seguinte: o fato de estarmos todos vivos aqui nesse salão, estamos respirando, um dia bonito, céu lindo, estamos aqui em liberdade, nos reunimos, isso é fruto da bondade de Deus, não é verdade? É fruto da bondade de Deus. E mais, o fato de estarmos reunidos aqui ouvindo a palavra de Deus, isso é bondade sobre bondade. E você já considerou que essa bondade tem o propósito de conduzir você e eu ao arrependimento? No sentido de reconhecer, sim, eu sou o pecador. Não é só o meu vizinho que precisa. Eu preciso de arrependimento. Eu reconheço o meu erro. Eu tenho desprezado a palavra dele. Eu desprezei a sua lei. Eu desprezei a sua bondade. Eu tantas vezes fui ingrato. Eu preciso de arrependimento. E então voltar para Ele, voltar para Cristo, a providência para o meu maior problema, que é o pecado. Cristo resolve me voltar. Eu reconheço, eu preciso deste Salvador. É assim que não desprezamos a bondade de Deus. E veja, o tempo para o arrependimento é hoje. É hoje. É agora. É nesta vida, pois não haverá outra chance após a morte. Não haverá outra chance. E você não sabe se estará vivo no próximo minuto. Você não sabe. Então a chamada ao arrependimento é para agora. Como diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, e assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo prossegue, versículo 5 do nosso texto: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, coração que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, por não se arrepender, Paulo aqui dialogando, diante da bondade de Deus deste homem, este homem impenitente, estava na verdade acumulando ira para si mesmo, aumentando a sua culpa, acumulando ira para o dia do juízo. Ele diz aqui para o dia da ira, o dia em que Deus virá para julgar, o dia que Deus virá para punir este mundo que está entesourado para o fogo, e a revelação do justo juízo de Deus. Então é um dia futuro, esse dia se refere à segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para estabelecer o juízo final. E todos terão de comparecer neste tribunal. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos ler juntos? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Sendo assim, qual será o critério de avaliação naquele dia? Qual será o critério de avaliação naquele dia? Paulo responde no nosso texto. Olha o que diz o versículo 6, Romanos 2, versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, cada um receberá a retribuição segundo as suas obras, como lemos também no texto aqui do Antigo Testamento, Salmo. Então, esse é um texto que permeia toda a Escritura. Seremos julgados por nossas obras, é toda a Escritura. Então, Paulo está simplesmente seguindo aqui teologia bíblica, aquilo que a Escritura diz. E perceba, cada um demonstra aqui como será individual, é individual. Esposo não pode responder por esposa, esposa pelo esposo,
pais por filhos, individual, cada um, pessoal, comparecimento diante do trono. E a avaliação ocorrerá pelo seu procedimento. Veja, Deus não vai julgar segundo a raça, não vai importar se é judeu ou gentil, não vai ser nível cultural, não vai ser nível econômico, nível de estudo, todos serão julgados conforme o seu procedimento. Ou seja, a maneira como conduziram as suas vidas, a forma como você conduziu o seu casamento, a forma como você tratou seus familiares, a forma como você conduziu sua vida sexual, a forma como você conduziu suas finanças, a forma como você lidou com seus relacionamentos, naquele dia. Toda a sua vida desvendada diante do trono de Deus. E Paulo segue explicando o critério deste juízo e a recompensa de cada um. Critério e recompensa. Olha o que ele diz no versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então veja, vida eterna para quem? Vida eterna para quem? Aos que, perseverando em fazer o bem, perseverando em fazer o bem. Vida, e é importante entendermos, meus irmãos, que vida eterna na Bíblia não se refere tanto ao tempo de duração. Entra isso também, mas quando a Bíblia usa o termo vida eterna, refere-se mais à qualidade dessa vida. É conhecer a Deus, é ter comunhão com Deus, é vida reconciliada por meio de Jesus Cristo, volta ao Pai, comunhão com o Pai, alegria eterna com Ele. E aí envolve, então é importante a gente entender que não é só a questão de duração, porque os ímpios também viverão eternamente, mas em condenação. Então Paulo descreve isso aqui. Então uma vida de inefável gozo na presença de Deus, aqueles que perseveram em fazer o bem, procurando a glória de Deus, o bem do seu próximo, esses receberão glória, honra, paz na presença de Deus. Em contrapartida, os ímpios, os facciosos, a palavra facciosos aqui, ela pode ser traduzida por ambição egoísta, os egoístas, os centrados em si mesmos. Os que desobedecem à verdade, esses também viverão eternamente após a morte, só que esses receberão tribulação, angústia inconcebível. As angústias sofridas aqui não podem se comparar com as angústias que serão sofridas no inferno. Na mesma proporção da vida eterna, tão intensa e tão maravilhosa, a condenação é real e o inferno é real. Seja judeu, seja grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. O seu juízo é perfeitamente justo e imparcial. Mas talvez você se pergunte aqui, mas pastor, a salvação não é pela graça? A salvação não é pela fé somente em Jesus? Não parece que Paulo está se contradizendo um pouco aqui? Dando a entender que a salvação é por obras, perseverando em fazer o bem? A resposta para isso é não. Paulo não está se contradizendo. Ele vai ensinar claramente a justificação pela fé somente, na sequência, nos capítulos à frente. Porém, nós podemos entender aqui que a ênfase de Paulo neste texto, aqui especificamente, está mais sobre o efeito da fé. O efeito desta fé, porque a fé genuína, a fé salvadora que Deus concede aos seus eleitos, é uma fé que inevitavelmente apresenta frutos. Aliás, caiu bem o que nós lemos hoje do catecismo. Isso é interessante da pregação expositiva, não foi combinado. A gente segue o catecismo, mas caiu exatamente aquilo que fala que a fé ela precisa apresentar frutos.
pertinente ao nosso assunto aqui, né? Deus conduzindo todas as coisas. A fé, ela apresenta frutos de uma vida transformada, que se resume aqui, Paulo diz, em fazer o bem, é santificação. Ele vai discorrer nos versos mais à frente. Então o ensino de Paulo aqui concorda com Tiago. Dizem que Paulo tem teologia conflitante com Tiago, mas não concorda com Tiago, porque Tiago vai dizer que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Paulo está exemplificando aqui o efeito da fé. Nós já estudamos também, lá no início, no tema da carta, o Evangelho é o poder de Deus. E é o poder para quê? Para transformar o pecador. O pecador que entende o Evangelho, ele entende o que aconteceu na cruz, peraí, eu deveria estar lá pagando, ele veio por mim, entende a graça, entende o amor disso, ele é transformado, pela graça de Deus, o Espírito Santo, ele atua, ele traz esse convencimento. E isso produz uma nova vida no crente, e ele vai querer buscar a santificação. Dessa forma nós podemos entender que os salvos em Jesus terão as suas vidas marcadas por este procedimento de procurar obedecer à palavra de Deus. Veja, não com perfeição, pecando, caindo, falhando no processo, porque ainda lutamos com a presença do pecado em nós, mas não mais dominados pelo pecado. E assim o crente cai, o crente falha, mas o crente persegue a santificação. Se você avaliar a vida do crente por uma foto, no momento ruim dele, você vai olhar aquele momento e vai dizer, rapaz, esse cara nem salvo esse aí está perdido. Mas se você analisar o vídeo, o filme, você vai ver, depois do pecado lá, ele pode levar um tempo, pode ter um delay ali para cair a ficha, mas ele reconhece, ele volta, ele confessa, ele vai pedir ajuda, ele vai estar, internamente ele não está satisfeito com aquilo, ele vai querer sair daquilo, e a vida dele vai ser, em linhas gerais, marcada por esse desejo. Eu quero agradar o Pai, eu quero agradar o Pai, eu quero obedecer, eu quero glorificar o nome dEle, eu busco, não para ganhar salvação, mas Ele já me deu tudo em Jesus, é um amor jamais visto, eu não quero me afastar desse amor, é por isso que você luta com seus pecados. Eu não quero me afastar dessa coisa que é a mais maravilhosa da minha vida, por isso eu vou lutar contra os meus pecados, porque eu não quero perder essa alegria, é por comunhão, não para ganhar salvação. Dessa forma deve estar claro para nós, meus irmãos, que fazer o bem que glorifica a Deus só é possível em Jesus Cristo. Só é possível em Jesus Cristo. É por isso que boas obras sem Cristo não salvam, porque elas são todas manchadas por pecado. Então fazer o bem que glorifica a Deus, é só por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, não foi o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos lá em João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Nada no sentido de glorificar a Deus, você não pode fazer nada. Sem Ele, nada. Por isso nós precisamos dEle, e graças a Deus por Ele. Não podemos fazer nada de bem que glorifique a Deus se não for pela fé em Jesus Cristo. Desta forma, os crentes comparecerão diante do Senhor naquele dia, não para condenação, mas para receberem um galardão das mãos do Rei, segundo também o seu proceder, pois a condenação que merecíamos já foi levada por Jesus na cruz. Na sequência, observe, Paulo aprofunda a explicação de como que este juízo de Deus será plenamente imparcial e justo. Olha o que ele diz no versículo 12. Observe o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. O termo lei aqui, nós podemos entender, refere-se à lei de Moisés. A codificação desta lei entregue por Deus por meio de Moisés, cujo resumo se dá nos 10 mandamentos. E parece que Paulo está pressupondo aqui um questionamento, no sentido, né, do homem perguntar, mas só um pouquinho, Paulo, só um pouquinho, Paulo. Como que Deus vai ser justo nesse julgamento? Como que Deus vai ser justo nesse julgamento, pois nem todos tiveram conhecimento da lei de Moisés? Como que Deus pode ser justo com isso? Se a lei é o padrão
pelo qual Deus expressa a justiça que Deus exige, como Deus pode ser justo no juízo, como Ele pode julgar uma pessoa que nunca ouviu falar dessa lei, nunca ouviu falar, o indígena mais isolado, que nunca ouviu, como Deus pode ser justo em condená-lo? Pergunta que normalmente ouvimos por aí. Paulo explica isso aqui. Paulo explica aqui no texto. O pecador que nunca ouviu a lei será julgado sem a lei. Sem a lei. Os judeus e todos os que ouviram a lei, e aqui entra o nosso caso, serão julgados pela lei. Então isso é importante entendermos. Cada um será julgado pelo nível de luz que recebeu, pelo nível de revelação que recebeu, correspondente também ao seu procedimento. E o castigo será plenamente justo. Haverão diferentes níveis de castigo. O castigo será plenamente justo. Lucas 12, 48. Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Quanto mais revelação, mais responsabilidade em obedecer esta revelação. E Paulo prossegue falando então com maior ênfase aos judeus, aqueles que tinham a lei, que têm o conhecimento da lei. Olha o que ele diz ali no versículo 13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Judeus aqui, de forma geral, né, nós entendemos, eles se gloriavam de ter recebido a lei de Deus, e de certa forma passaram a considerar que o fato de estarem ouvindo a lei, o simples fato de estarem ouvindo a lei, de serem detentores da lei, era algo meritório por si só. Só o ouvir a lei. Eu estou ouvindo a lei, estou aqui na sinagoga ouvindo a lei, e isso já me faz diferente do outro. Isso já tem um mérito por si mesmo. Isso já me qualifica a ser diferente dos outros povos. Estou de bem com Deus, sou o detentor da lei. Paulo diz não. Não. Não, a lei não foi dada só para ouvir, mas para praticar. Para praticar. E ele fala aqui de forma hipotética. Eu entendo assim, ele fala de forma hipotética aqui. Se houvesse o caso de que alguém poderia praticar completamente toda a lei, essa pessoa seria justificada diante de Deus. Mas não há essa pessoa, porque todos pecaram. Romanos 3, Paulo vai chegar a essa conclusão. Todos pecaram. Não há essa pessoa que possa obedecer a lei com perfeição. Então, só ouvir a lei não coloca ninguém em vantagem. Pelo contrário, aumenta a responsabilidade de obediência. E na sequência, Paulo traz a explicação de como os gentios também terão um padrão de lei para serem julgados. Aqueles que nunca ouviram a lei, mesmo sem ter o conhecimento da lei formal de Moisés. Olha o que ele diz no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando eles também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo fala de uma lei gravada no coração, e nós devemos entender, meus irmãos, que a revelação geral de Deus, um termo da teologia, ou revelação natural, diz respeito à criação. A criação, nós já vimos isso nas pregações passadas, a criação que revela os atributos de Deus na natureza. Lá no versículo 18 do capítulo 1, ele diz ali: homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, todos os homens, de certa forma, possuem o conhecimento de Deus, mas suprimem este conhecimento, por isso são indesculpáveis. O homem, em sua rebeldia, não quer reconhecer isso, se volta para a idolatria. E veja, essa revelação, ela diz também respeito à consciência que todas as pessoas possuem. Todas as pessoas, sem exceção, têm um certo conhecimento intuitivo do que é certo e do que é errado. Todas. Mesmo quem nunca ouviu a lei de Moisés tem um conhecimento. Uma espécie de bússola moral foi colocada no homem.
E isso aponta para quê, meus irmãos? Isso aponta exatamente para a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado, a queda do homem no pecado, desfigurou essa imagem, mas não anulou ela. Ela está lá. Fragmentos desta imagem de Deus no homem. Por isso você e eu somos um ser moral por natureza e não conseguimos fugir disso. Não conseguimos. Isso explica os povos mais primitivos ou isolados que nunca ouviram a lei, e eles expressam aspectos morais em diferentes graus, diferentes manifestações, mas muitas vezes entendendo que roubar é errado, assassinar é errado, tendo um senso de dever, de honestidade, de falar a verdade, de justiça. De onde vem isso? Vem do Criador. Vem do Criador. Deus é um ser moral que imprimiu a sua imagem em nós. Desta forma, os homens, mesmo sem por vezes, mesmo sem ter o conhecimento da lei, por vezes se sentem culpados de certos atos cometidos, constrangimento por seu comportamento. É um raciocínio interno que avalia as próprias ações. Todos os homens possuem isso. E às vezes reconhecendo que fez bem uma atitude, aprovando, outras vezes reconhecendo, aqui não foi legal, aqui não fui bem, aqui bate um constrangimento, bate um incômodo, aqui não foi legal. Todos os homens tendo este conhecimento. É claro que a prática contínua no pecado vai cauterizando cada vez mais esta consciência, mas ela está lá. Ela está lá. E todos possuem esta noção de certo e errado, ainda que seja bem pequena. O grande problema nosso, seres humanos caídos, é que nenhum de nós segue consistentemente o padrão de lei que possui. Sejam gentios ou judeus, nós quebramos este padrão, nós quebramos as nossas constituições. Nós quebramos o padrão, seja o padrão mais simples ao mais complexo. A começar pelas resoluções de ano novo. Aquela listinha famosa de ano novo. Esse ano eu vou fazer dieta todo dia. Esse ano eu vou fazer exercício todo dia. Estamos em janeiro e você já quebrou as suas próprias resoluções. O que dirá a lei de Deus? Somos culpados ou não? É convincente ou não o argumento de Paulo? Portanto, essa explicação de Paulo mostra claramente como nós humanos, por natureza, somos incoerentes, somos inconsistentes. Você e eu somos inconsistentes. No fundo, todo ser humano sabe que algo está errado com ele, tem culpa no cartório em alguma medida, mas ele procura se esquivar disso. Eu não vou pensar nisso não, isso aqui é muito incômodo. E ele então foge disso, ele se esquiva disso. E aí busca ideologia, busca solução em ideologias, busca solução em teorias científicas que não fazem sentido nenhum, busca falsas religiões que exaltam o ego. O problema não sou eu, é o meio que me corrompe. Eu sou uma vítima no final das contas. Ele busca se escapar, mas não, isso não resolve o problema. Continua, porque está incomodando, continua, o algo errado continua aqui. É paliativo, dá uma sensação enganosa de que está tudo bem, mas não está, algo está errado aqui. Meus irmãos, só o Evangelho pode lidar com o real problema do homem, que é o pecado, e a cruz sangrenta demonstra o horror desse pecado, mas a grandiosa bondade de um Deus que quis salvar uma raça que não merece ser salvada, não merece ser resgatada. Seu amor é impressionante. E aqui então, de acordo com a sentença de Paulo, que ele está explicando aqui, no dia do juízo, ninguém poderá apelar por inocência diante de Deus. Todos os homens são indesculpáveis, não são inocentes, e sem o Evangelho serão condenados. Com base no nível de conhecimento que tiveram. Deus é justo, não vai julgar ninguém, não vai julgar a pessoa com base naquilo que ela não sabia. O julgamento do Senhor é plenamente
justo, e esse juízo será perfeito, porque Deus conhece até mesmo os pensamentos mais íntimos de cada pessoa. Olha o que ele diz no versículo 16: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Naquele dia, o juízo será por meio de Jesus Cristo, Deus homem, a quem toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e o Pai ao Filho confiou todo o julgamento, João 5:22, e esse juízo não se dará apenas pelos atos externos, mas também pelas motivações internas do coração. E aqui deveria pegar o homem moralista, que discursa bonito, mas no coração está cheio de orgulho, ira pecaminosa, cobiça. O íntimo dos homens virá à tona naquele dia. E Paulo complementa: Cristo julgará conforme o meu evangelho, ou seja, o evangelho que Paulo recebeu de Cristo para pregar como apóstolo aos gentios, e esse evangelho enfatiza que todos pecaram. Todos pecaram. E necessitamos de Cristo, necessitamos do Salvador, que é Cristo. Então veja, a razão de Paulo expor estas questões da ira de Deus, do juízo de Deus, qual é a razão de Paulo estar trazendo esses argumentos aqui? A conclusão vai se dar lá no capítulo 3, a razão é escancarar a nossa completa necessidade do Evangelho. Sem Cristo somos nada. É escancarar como a gente precisa do bendito Evangelho de salvação. Somos pecadores perdidos, mas graças a Deus pelo Evangelho, há uma saída, há um caminho, e o Evangelho é a notícia daquilo que Deus fez por nós, aquilo que a gente não podia fazer, Deus fez por nós. É Deus vindo salvar a humanidade perdida, condenada pela própria consciência. E este Deus tão bondoso, que não tinha obrigação nenhuma de salvar pecadores, que viraram as costas para Ele, este Deus de tão grande amor, quis proporcionar salvação na pessoa do Filho. Deus se fez um de nós, assumiu a nossa natureza, a nossa humanidade, sem ter pecado, cumpriu a lei com perfeição, nunca pecou, e finalmente se ofereceu na cruz para pagar a nossa culpa. Nós, os que cremos em Cristo, pela graça de Deus, somos justificados plenamente diante do Pai. Concluindo, meus irmãos, lições então que aprendemos aqui a respeito do justo juízo de Deus, como nós vimos, justo juízo baseia-se na verdade, este juízo é inevitável, todos terão de prestar contas, ele é de acordo com o procedimento, a salvação é pela fé, mas o julgamento será pelas obras, pois a fé verdadeira manifesta obras, manifesta frutos. E o juízo de Deus é imparcial, Deus não faz acepção de pessoas. E eu gostaria de finalizar aqui com aplicações para reflexão em 3 aspectos. Primeiro, me direcionar aqui a você que ainda não respondeu esse Evangelho com arrependimento e fé. Você que ainda não respondeu esse Evangelho com arrependimento e fé, mas que vem reconhecendo a sua real condição diante de Deus, reconhecendo que algo está errado em sua vida. Sendo assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Volte-se a arrependimento ao Senhor hoje, volte reconhecendo a sua condição. Eu preciso de Cristo. Clame hoje pelas misericórdias de Jesus, vá a Ele em oração, só você e Ele em oração. Senhor, eu preciso de Ti, toma a minha vida, eu me rendo a Ti, ó Deus. Eu clamo para que o Senhor me aceite, não é eu aceitar Ele, é que o Senhor me aceite como um pecador miserável que precisa da Tua graça. Eu me rendo aos Teus pés. E assim, a partir dEle, a partir de Jesus, a partir da sua conversão a Ele, comece a manifestar frutos, que não vêm de você, mas pela presença do Espírito Santo. Comece a praticar isso, comece a ter essa vida que glorifica a Deus. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, venha falar comigo no final do culto, venha conversar com o pastor Douglas, estaremos à disposição para conversarmos sobre isso, ajudar você com a palavra. Nós em março começamos o cristianismo básico, estudamos os pilares da fé, o que significa ser um crente. Venha participar conosco, já deu o seu nome, deixe o seu e-mail, venha participar nesta jornada. Segunda palavra de aplicação aqui, você que já tem a certeza de estar em Cristo hoje, você que já entregou a sua vida, você já está rendido a Cristo, perceba como este texto nos chama ao louvor, pela riqueza da bondade de Deus,
Porque este texto e as duas últimas pregações que vimos com o pastor Douglas, fica muito destacado o tamanho da miséria da qual Deus nos tirou. Não somos melhores do que ninguém por nós mesmos. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, condenados ao inferno, mas Ele nos deu vida em Cristo. E se estamos em Cristo, não há mais nenhuma condenação sobre as nossas vidas. O que diz lá Romanos 8, versículo 1? Vamos ler juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para o que... Isso é motivo de louvor ou não é? A constatação disso, o que Jesus fez na cruz por nós, nos livrando da condenação desse juízo. Então é motivo de louvor. Porém, junto, meus irmãos, o texto nos chama também para reflexão. Perceba a importância do contínuo autoexame de nossa fé. Porque uma fé verdadeira é uma fé que produz frutos. E nós devemos sim avaliar as nossas vidas se estamos de fato preocupados em praticar o bem, que glorifica a Deus, visando a glória de Deus dia a dia, negando a nossa carne egoísta, não julgando os outros com um tom de condenação, se achando superior, mas crescendo no verdadeiro amor a Deus e amor ao próximo. E para isso dependemos da graça de Deus dia a dia, e isso envolve uma vida de oração. Vida de oração. Porque na oração, oração é uma expressão de falência, é uma expressão de dependência. Afinal das contas é isso. Por isso que oramos. Não podemos nada sem o Senhor, por isso oramos, por isso nos voltamos para Ele. Então envolve essa dependência. Senhor, me ajuda, Senhor, que eu possa manifestar os frutos. Você vai lá para Efésios capítulo 5, o papel do esposo, o Senhor está aqui, eu estou falhando, me ajuda. Você vai lá para Efésios capítulo 6, os pais criando os filhos, Senhor, criar os filhos nos caminhos do Senhor, eu tenho falhado, mas me dá graça, porque eu quero te glorificar. Ó Deus, esse amor tão grande, que eu sirva para a tua glória. Vamos falhar no processo, sem dúvida nenhuma, e graças a Deus pela cruz, mas é buscar essa vida que vai se conformando à palavra de Deus, não na nossa força, é o poder do Espírito Santo. Isso envolve oração, isso envolve buscar a palavra do Senhor dia a dia. E por fim, meus irmãos, este texto nos chama também para o compartilhar do Evangelho. As pessoas ao nosso redor precisam ouvir, nós queremos servir a cidade pregando o Evangelho para a glória de Deus. E as pessoas, como nós estudamos nesse texto, sem Cristo, estão perdidas. E elas precisam ouvir a verdade de salvação. E a carta de Paulo aos Romanos é um excelente instrumento que nos ensina a como comunicar o Evangelho. A lógica, como Paulo desenvolve o argumento, e nós temos percebido que o Evangelho começa falando da real condição. Nós não somos bons, não, somos pecadores, nós estamos caídos, nós quebramos a lei de Deus, e o justo juízo de Deus se aproxima. Nós não podemos nos salvar por nós mesmos, mas há esperança. Neste mundo sem esperança por si mesmo, há esperança. Cristo, Deus enviou o seu amado Filho para nos trazer salvação, morto pelos nossos pecados, ressurreto para a nossa justificação, que possamos buscar graça em Deus para sermos instrumentos também nas mãos do Redentor para comunicar estas boas novas tão preciosas e tão fundamentais que nós recebemos da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, encerrando o nosso momento aqui. Ó Deus e Pai, nós te louvamos por tua santa palavra, Senhor. O Senhor é justo. O Senhor é justo. Ó Deus, a lei expressa o caráter santo do Senhor, perfeito, perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em justiça, um padrão tão nobre, Senhor, tão cristalina a justiça, Senhor. E nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, e obrigado por Cristo Jesus, obrigado pela cruz, obrigado pela salvação, Pai, e ajuda-nos, à luz daquilo que ouvimos aqui, ó Deus, da realidade desse juízo, vivermos com um santo temor em nossos corações. Dá-nos graça, Senhor, para crescermos no Teu amor, dá-nos graça, Senhor, para manifestarmos uma fé genuína em Cristo, que produz o fruto que Te glorifica. Pai, não podemos por nós mesmos,
E obrigado porque o Senhor é um Deus compassivo, que não nos trata conforme os nossos pecados. Como um pai se compadece dos filhos, o Senhor se compadece das nossas vidas, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, e aqui nós expressamos a Deus a nossa inteira dependência de Tua graça, e Te louvamos por tão grandiosa salvação, pelo bendito Evangelho. Ajuda-nos a compreendermos mais e mais o Teu Evangelho, à medida que seguimos nesta preciosa carta, Senhor, e sermos transformados pela Tua Palavra, sermos consolados pela Tua Palavra, sermos animados, ó Deus, encorajados a obedecer conforme a Tua Palavra, debaixo do poder do Espírito. Assim oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor.